O que é muito bom, né? Estou disponibilizando para vocês a lista de chamada do evento, a lista de presença do evento, tá? Eu vou compartilhar, então, os slides com vocês e nós vamos começar falando um pouquinho do nosso retorno, né? Dos cuidados que a gente precisa ter em função do nosso retorno. Primeiramente, boa noite, sejam muito bem-vindos, tá? A Unifama espera vocês de braços abertos e, o mais importante, com muita segurança para essas atividades presenciais, para o nosso retorno de aulas práticas, tá? Nossa reposição. E para os meninos que estão indo para o estágio, né? Para os alunos que estão indo para o estágio, para os estágios nos ambientes de saúde, tá? Estamos num formato novo, que é o formato aqui da plataforma Google Brunch. Por quê? Porque nós tivemos muitos inscritos. E aí o Google Meet, ele só suporta 100 inscritos agora, tá? 100 pessoas. Então a gente está nesse modelinho novo. Um momentinho, gente. Agora vocês estão ouvindo? Aê! Acho que eu me mutei sem querer, acho que eu apertei alguma coisa errada aqui. Desculpa, vou dar as boas-vindas de novo, gente. Desculpa. Eu estava aqui recebendo chamadas do pessoal me avisando que eu estava muda. Johnny, você apareceu! Lucas! Olá, gente. Bom, primeiro, recapitulando, né, o que eu estava falando com vocês, desculpem, com muito carinho, muito cuidado, que a gente dá as boas-vindas a vocês ao retorno das nossas atividades presenciais. Mais importante de tudo, nós estamos dando as boas-vindas para vocês com o máximo de cuidado possível. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, onde o mundo todo está passando por dificuldades, né? Então, está todo mundo se adaptando a essa estrutura, né? Aos cuidados, a tudo que a gente tem que fazer durante a pandemia. Creio que muitos de vocês tiveram que adaptar os seus trabalhos, né? Tiveram que modificar, algumas pessoas trabalhando de home office, como nós ficamos, e nós da Unifama, né, ficamos como vocês ficaram durante as aulas, mas nós passamos os últimos meses, as últimas semanas, nos preparando com muito cuidado e com muita cautela para o retorno às atividades presenciais, ok? Então, gente, tô vendo aqui a Nath criticando a plataforma, o porquê dessa mudança, dessas boas-vindas, que é o que eu estava explicando enquanto estava mudo, tá? Nós estamos nessa estrutura aqui do Go Brunch, porque o Google Meet, durante a pandemia, ele fez mais uma modificação. Então, o Google Meet só aceita eventos com 100 pessoas, incluindo o apresentador. E nós tivemos muitas inscrições. Por quê? Hoje nós vamos conversar sobre como vocês vão proceder durante as aulas práticas e durante os estágios, para quem for para os estágios agora, porque nós temos aqui alunos de todos os cursos da saúde da Unifama, tá? Então, nós não temos só biomedicina e farmácia, não tem só os meus meninos, tem bio, tem farma, tem físio, tem psico, tem odonto, tem bastante gente. Então, a gente precisava de uma plataforma que coubesse todo mundo, né? E aqui, gente, eu vou conversar com vocês sobre
sobre como que nós vamos proceder com todos os cuidados, tudo que é obrigatório acontecer quando vocês forem para as aulas práticas. Creio que as coordenações de curso vão conversando com vocês ao longo das semanas, atualizando, né? Cada coordenação, cada curso tem a sua particularidade. Então, a gente vai conversando, para melhor atender todo mundo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat. Me mandaram a chamada no grupo ou no privado. Chamada. Pera lá, gente, eu vou mandar assim. Ou dificuldade para entrar aqui, é? Boa noite, gente. Um minutinho que eu vou mandar aqui o formulário, tá? Foi. Vejam se vai. Se não for, gente, a gente dá um jeito, tá? Não se preocupem com isso. Para não atrasar mais um pouquinho, eu tô vendo aqui, mas eu já dei permissão para preencher. Não sei o que está acontecendo. Perguntas. Gente, fiquem tranquilos. Acabei de achar aqui uma função de verificar quem está online. Fiquem tranquilos. Não precisa da chamada, tá? Não precisa dessa lista de presença. Fiquem tranquilos. Beleza? Beleza, vamos começar. Então, vocês vão recebendo, como eu estava falando, informações das coordenações de vocês, porque cada curso é muito particular, tá? Então, cada curso tem um calendário de aulas práticas, vai ter um calendário das aulas, e vocês vão recebendo essas informações conforme o semestre for adiantando, certo? Mas eu já adianto para vocês que o sistema híbrido, como vocês já receberam na Unifama, ele foi pensado para garantir a segurança de todo mundo. Por quê? Acredito que eu estou falando aqui com alunos e profissionais de saúde, né? Nós estamos, e futuros profissionais de saúde, nós estamos passando por uma pandemia onde nós temos um vírus que é transmitido por gotículas, né? E nós temos uma população muito mista. A vacinação começou, o que é maravilhoso, mas a vacinação ainda não vai cobrir todo mundo. Então, esse sistema híbrido e esses cuidados de biossegurança que vocês precisam, ele vai garantir que alunos, professores, funcionários, técnicos, administrativo, limpeza, que todo mundo seja tratado e cuidado de forma a ninguém pegar coronavírus. Essa é a nossa meta. Voltamos às atividades práticas presenciais, voltamos ao híbrido, não é para ninguém pegar corona, tá? Nós já tivemos aí uns coroninhas da vida que ficaram doentes, né? Tiveram infecção e viram que não é coisa fácil. Então, a nossa meta realmente é não temos coronavírus, ok? Não queremos que ninguém adoeça, porque nós temos toda essa equipe que eu falei para vocês, temos pacientes não grupo de risco e pacientes grupo de risco. Então, nós não podemos expor as pessoas grupo de risco que ainda não foram vacinadas e que talvez não vão ser vacinadas tão cedo a se expor ao vírus, né? Feito isso, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o que é biossegurança, tá?
Eu espero que vocês estejam conseguindo ver aqui os slides na página. Vocês conseguem ampliar, tá, a tela para vocês visualizarem melhor. Depois eu vou enviar esses slides para todo mundo. E, novamente, eu vou disponibilizar esse vídeo dessa aula no canal de YouTube da Biomedicina e da Farmácia da Unifama, ok? Então, vamos lá. Vocês vivem, nós da saúde, nós vivemos como pessoas que procuram biossegurança. Quando a gente vai para o laboratório de jaleco, de luva, de máscara, de touca, com propé, a gente está cuidando da biossegurança, gente. Então, o que é biossegurança para a gente colocar o conceito na cabeça? Biossegurança, no conceito mais básico, é vida livre de perigos. Isso só é bonito na teoria, né? Na prática, é muito complicado de isso acontecer 100% das vezes. Então, como que a gente garante essa vida livre ou o máximo possível livre de perigos? A gente garante a biossegurança no ambiente de trabalho, em especial em ambientes de saúde, com procedimentos, ações, técnicas, metodologias e equipamentos e dispositivos. Então, a gente tem que seguir todos esses passos para que nós possamos ter atividades com biossegurança, tá? E aí, gente, vocês já devem ter ouvido os professores ficarem muito bravos com vocês nas aulas práticas, falando assim, gente, cuidado, gente, não conversa, gente, não debruça na bancada. Por quê? Qualquer erro, qualquer etapa pulada pode gerar uma exposição de risco para vocês e uma exposição de risco para as outras pessoas da sua equipe. Então, quando a gente fala de ambiente de trabalho em serviços de saúde, a gente está falando de potenciais de contaminação, ok? Então, laboratório, hospital, clínica, qualquer coisa, gente, vocês estão falando, a gente está falando, qualquer serviço de saúde, nós estamos falando sobre riscos, tá? Eu coloquei aqui um exemplo do estágio, ok? A Luana falou que está travando muito para ela, está travando para mais alguém? Querem que eu fale mais devagar? Não? Tudo certo? Luana, qualquer coisa, para quem estiver travando, qualquer coisa sai e entra de volta, não tem problema nenhum, tá? Então, só sai e entra quem tiver com problema de estar travando. Vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês uma imagem de estágio da fisioterapia, tá? Por que eu coloquei da físio? Porque os meninos da físio vão agora para o estágio, e na fisioterapia, assim como na enfermagem, por exemplo, tem muito contato direto com o paciente, assim como as meninas que trabalham já em estética. Tem muito contato com o paciente, a gente põe a mão no paciente, né? E a gente está sempre manuseando o paciente. Mas a gente pode aplicar esse exemplo para qualquer área da saúde. A gente pode aplicar esse exemplo, para qualquer serviço de saúde. Então, o que a gente tem que ter cuidado nos estágios, nos serviços de saúde, tá? Nós temos que ter cuidado com o paciente, com os estagiários, com a clínica e com os demais profissionais que cercam a gente. Então, por exemplo, não estou no estágio, mas a gente está lá na aula prática na Unifama, lá no Campus Novo, que está lindão. Então, com quem que eu vou ter cuidado? O paciente é o meu colega. Os estagiários são os meus outros colegas. A clínica é o laboratório. E os demais profissionais é o paciente, é o pessoal, perdão, da limpeza. Eu vou ter que tomar cuidado com o pessoal da limpeza. Eu não vou deixar a amostra lá, pérfuro cortante, sem ser descartada corretamente. Com o pessoal técnico, o pessoal administrativo. Então, a gente vai ter que ter cuidado com todo mundo que está ao nosso redor, por mais que nós não estejamos vendo essas pessoas. Nós precisamos ter cuidado, ok? Então, a gente vai fazer todas aquelas etapas que eu falei para vocês, todos os métodos e procedimentos adequados para garantir a segurança, prestar um atendimento, de qualidade, não causar constrangimento, principalmente para quem está indo para o estágio. Gente, nós estamos vivendo uma pandemia, mas não é para vocês ficarem com receio de fazer o trabalho de vocês, ou expor o colega ao constrangimento, o paciente ao constrangimento, o pessoal da higienização, da limpeza ao constrangimento.
Não é isso. A gente tem que tomar todas as normas e cuidados de biossegurança, garantindo que ninguém vai ficar constrangido e eu vou estar fazendo o meu trabalho da melhor forma possível. E aí, para isso, a gente vai evitar, com tudo isso, a gente evita contaminações e infecções, tá? Aqui eu vou frisar no coronavírus, porque é a realidade que a gente está vivendo no momento, tá? Mas para quem vai principalmente para ambiente de estágio, para clínica, para hospital, para laboratório, os meninos que fazem os estágios não obrigatórios, gente, muito cuidado com qualquer infecção, ok? Qualquer contaminação. Então, quando a gente fala de estágio, principalmente na área da saúde, e isso também se abrange para as áreas de aulas práticas, nós temos alguns riscos profissionais que são inerentes à área da saúde. O que é isso, professora? São riscos profissionais que pessoas que estão trabalhando na área da saúde, seja estagiários, seja nas aulas práticas, eles estão expostos. Então, nós estamos expostos, tá? Riscos de acidente, riscos ergonômicos, riscos físicos, riscos químicos e riscos biológicos. Tudo isso aqui está previsto numa portaria do Ministério do Trabalho. Então, tudo isso aqui está previsto em lei, tá, gente? Que portaria é essa, se vocês quiserem procurar? Portaria número 3214, de 8 de junho de 78. Professora, mas é muito velho. É muito velho, mas se aplica ainda hoje. É claro que essas portarias, elas vão sendo atualizadas, mas a portaria ainda é vigente, tá? E nós temos a norma regulatória 32, a NR 32, que descreve os riscos biológicos. Então, aqui a gente está falando de biossegurança, principalmente com riscos biológicos, tá? Então, o que são riscos? O que são agentes de risco biológico? São agentes biológicos ou micro-organismos geneticamente modificados ou não. Coronavírus não é geneticamente modificado, ele está aí, né? Cultura de células, parasitas, toxinas e os prions, tá? Professora, o que é tudo isso? São bactérias, fungos, parasitos, vírus, estruturas proteicas, ou seja, tudo quanto é micro-organismo que causa doença na gente, certo? Então, tudo quanto é micro-organismo que pode causar doença na gente, ou a toxina daquele micro-organismo, é um risco biológico previsto em lei, ok? Então, são esses bichinhos que a gente vai ter que lidar. Então, quando a gente fala desses riscos biológicos, seja da toxina, seja do prion, seja da proteína, do vírus, da bactéria, nós podemos ter duas principais vias de transmissão quando nós falamos em serviços de saúde, tá? Lembrem que tudo que eu estou falando aqui, gente, é extremamente aplicável a serviços de saúde, estágio e aulas práticas dos cursos de saúde, ok? Sempre frisando isso, porque para cada classe de trabalho nós temos riscos específicos. E aqui a gente está falando dos riscos biológicos aplicáveis à área da saúde em específico, ok? Pode ser aplicável a outras áreas também, mas estamos falando da área da saúde. Nós temos as vias de transmissão direta e indireta. O que é direta? O micro-organismo está sendo transmitido livremente no ambiente. Então, estou com corona, estou sem máscara, espirrei no ambiente ou conversei, tossi, num ambiente cheio de pessoas também sem proteção. O que acontece? O meu vírus, ele é transmitido pelas gotículas, com as minhas gotículas de saliva, para todo mundo que está em volta de mim. Então, quais são os principais exemplos que a gente tem disso? Vírus, algumas bactérias, mas principalmente, gente, doenças respiratórias, doenças que são transmitidas por gotícula. Estamos vivendo uma pandemia de uma doença transmitida por gotícula, de um vírus transmitido por gotícula. E a maior fonte de contaminação é a não utilização de máscara e não higienização das mãos. Professora, mas se eu contaminar minha mão e me contaminar, é uma contaminação direta? Não. Daí é uma contaminação indireta. A contaminação indireta é quando eu levo o micro-organismo com algum vetor. O vetor pode ser minha mão. Isso é muito comum, gente, em crianças. Então, tem várias doenças que acometem crianças, principalmente crianças que estão em escolinha, que por exemplo, a síndrome mão-pé-boca, uma delas. Por quê? A criança põe um objeto na boca, se contamina, coloca esse objeto no ambiente.
Outra criança pega esse mesmo objeto contaminado, põe na boca, põe no pezinho, ou põe a mão no objeto contaminado, põe a mãozinha na boca, e aí a gente tem uma via de transmissão indireta. Ou, por exemplo, nós temos isso acontecendo com muita facilidade em ambientes hospitalares. Então, quando a gente tem a contaminação num quarto com 3 leitos, por exemplo, e um paciente vai contaminando os outros por intermédio do técnico, do enfermeiro, da higienização, ok? Então, a gente tem essa forma de via de transmissão indireta, por quê? Não é uma gotícula livre. O meu micro-organismo, ele não está livre no ambiente. Ele foi transmitido com alguma coisa, ok? Gente, para quem está travando, eu peço que tente sair e entrar, mas a princípio é conexão, tá? Se começar a travar o de todo mundo, daí vocês me avisam, a gente tenta reiniciar. Mas como está esporádico, só de 2 pessoas, eu estou recebendo um feedback, eu estou recebendo um feedback aqui no meu WhatsApp, tá tudo certo, tá? Então, qualquer coisa sai e entra, mas o vídeo vai ser disponibilizado no canal de YouTube, ok? Compreenderam, né? Riscos biológicos, via de transmissão direta, via de transmissão indireta. Tá tudo certo. Como é que a gente se previne das infecções, principalmente das infecções? Imunização. Imunização, imunização. E a gente está falando de imunização no momento, né? Até o não retorno total à presencialidade é em função de que vocês não estão imunizados, a equipe não está imunizada, a equipe que nos cerca não está imunizada. Então, vacinação, tá? Eu vou frisar isso aqui, principalmente para o pessoal que está indo para o estágio. Por quê? Nós não temos vacina disponível para todo mundo do corona, né? A não ser que você trabalhe em serviço de saúde. Alguns alunos já foram vacinados, o que é uma notícia muito legal. Mas, para os estagiários, o que a gente tem que se ligar? Antes do corona, eu tenho que estar com a minha carteirinha de vacina certinha, em dia. A minha carteirinha de vacina tem que estar em dia. E nós, profissionais da saúde, precisamos seguir o calendário vacinal do SUS. Vocês estão indo para o estágio, vocês estão indo se expor a tudo quanto é tipo de micro-organismo, tudo quanto é tipo de doença, gente. Então, assim, se não vier vacina do corona agora, mas garantam que vocês estão com hepatite B, com tétano, com todas as outras doenças em dia. A Nath levantou uma questão interessante. Estagiários em hospitais e clínicas na legislação deveriam ser vacinados. Não tem ainda, até onde eu sei, não está disponível vacina para todo mundo, tá? Então, eles estão racionando a primeira dose, isso de município para município. Então, daí a gente vai ter que aguardar um posicionamento, a gente tem que aguardar o posicionamento da prefeitura para fazer esse rodízio. Eu sei que não tem vacina, na teoria tem vacina para todo mundo, mas ainda não chegou para todo mundo ser vacinado. Então, a gente tem que aguardar a prefeitura. Quem vai fazer estágio em Maringá, tem que aguardar a prefeitura de Maringá, que daí eles vão entrar em contato. Eu sei que hoje saiu um novo calendário para as próximas doses que chegaram, né? Mas a gente não tem só o Covid, a gente teve aí surto de sarampo, por exemplo. A gente está tendo novamente surto de poliomielite, alguns surtos isolados. Então, gente, para quem está indo para o estágio, em especial para os alunos que estão indo para o estágio, tá? Psicologia, fisioterapia, odonto, nós, biomedicina e farmácia no 2º semestre, estejam com a carteirinha de vacinação de vocês em dia, é proteção para vocês. A gente nunca sabe o que o paciente tem, a gente nunca sabe o que a amostra que nós estamos trabalhando tem. Então, nós precisamos estar vacinados. A imunização é a nossa maior proteção para que a gente não pegue uma doença. E é claro que ninguém quer, nenhum coordenador quer, a Unifama não quer, ninguém, os pais de vocês, a família, os entes queridos, ninguém quer vocês doentes, tá? Vocês doentes não é legal, não é o que ninguém quer. Então, tenham a carteirinha de vacinação de vocês em dia, por favor. E para os alunos que não estão no estágio, também é importante, nós somos profissionais da saúde. Eu não estou indo para campo de estágio, mas a minha carteirinha de vacinação está lá bonitinha, em dia. Ok? Então, quando vocês tiverem oportunidade, quem for grupo de risco, procura, se informa, vai atrás, mas se
imunizem, tá? Para as meninas que estão gestantes, algumas vacinas têm datas específicas, tá? Para serem dadas nas gestantes, se informem, tá? E informem os seus coordenadores que vocês estão gestantes porque vocês são um grupo de risco. Informem, tá? Sempre informem. Professora, eu peguei Covid durante o estágio, o que eu faço? Eu vou esconder, porque senão eu vou reprovar no estágio. Não, você vai informar o seu coordenador, ok? Você vai informar o seu professor de estágio, você vai informar o seu coordenador, porque é grave, é sério. Ninguém vai ser punido por ter ficado doente, tá, gente? Por favor. E aqui, a gente vai falar de outra coisa extremamente importante, tanto para estágio, quanto para aula prática. E quem teve aula prática comigo sabe que eu cobro, eu peço. Higienização das mãos. A gente está aí acostumado com álcool gel, né? Mas o álcool gel, gente, ele é eficiente, mas não tanto quanto uma aguinha com sabão. Então, a aguinha com sabão, a aguinha com sabonete, com detergente, com sabão, é imprescindível, tá bom? Chegou no laboratório, chegou no seu local de estágio, lava as mãos. Lava as mãos, ok? O método de lavagem de mãos, ele pode mudar um pouquinho, ele pode variar um pouquinho, dependendo do tipo de procedimento que você vai fazer. Por exemplo, eu vou fazer um procedimento completamente estéril no centro cirúrgico, ou vou manipular algo asséptico, num ambiente asséptico. Eu vou fazer uma lavagem de mão com um abrasivo diferente. Caso contrário, eu vou lavar toda a superfície das minhas mãos. Toda. E a lavagem de mãos, ela é extremamente importante, ela é muito mais importante que o álcool gel, ela é muito mais importante que a luva, tá? Então, nós precisamos lavar as mãos ao chegar no local de trabalho e de estágio e antes de sair do local de trabalho e de estágio. Cheguei na minha casa, eu vou lavar as mãos. Fui de transporte público, fui de carona com a professora, fui com a van da Unifama, eu vou lavar as minhas mãos. Ok? Vocês precisam fazer a higienização completa e total das mãos de vocês, ok? Então, quando que a gente vai fazer essa lavagem? Início e término de turno de trabalho, então, cheguei no laboratório, lavo as mãos, higienizo a minha bancada. Terminei a minha prática, higienizo a minha bancada, lavo as mãos, ok? Antes das atividades que podem contaminar, e antes de calçar a luva. Porque se eu vou fazer uma atividade que pode contaminar, eu vou usar luva, certo? Eu vou usar o meu EPI para proteção das mãos. Então, antes dessa atividade, eu vou lavar as mãos, calçar as luvas. Terminei a atividade, descarto as luvas e lavo as mãos. E quando, por acidente, as mãos forem contaminadas por algum material biológico ou químico, tiro a luva e lavo a mão imediatamente, ok? Mas, gente, as mãos têm que ser lavadas constantemente. Teve oportunidade? Vai na pia e lava as mãos. 5 coisinhas importantes aqui. O uso de luva não exclui a lavagem de mãos, nunca, tá? As unhas devem ser tão curtinhas possível. Ó, eu tô com as minhas aqui bem curtinhas, que amanhã eu começo aula prática com vocês. Quinto semestre, citopatologia amanhã. Unha curta. Se tiver esmalte, esmalte claro, ok? Unha curtinha. E a Nath fez uma observação importante. Quem usa luva não tem unha comprida. Porque a unha rasga a luva. Você vai calçar a luva, a unha rasga a luva. Então, unha curta. Muito importante para quem está indo para o estágio. Unha curta, ok? Todos os adornos devem ser removidos antes da higienização da mão. Não é assim. Lavei a mão, tiro a minha aliança, tiro o meu anel, tiro a minha pulseira, tiro o meu relógio. Não, gente. Eu tiro e lavo as mãos. Por quê? Embaixo, aqui, em volta, a gente pode ter sujeira, tá? Pode ficar sujeira aqui, porque é um adorno. Pode ser um anel de vocês com alguma pedrinha cravejada. A gente não pode ter nenhum adorno, ok? Todas as partes da mão, elas têm que ser limpas igualmente. Normalmente, a gente esquece dorso, dedão e punho. Nós precisamos lavar a mão por completa. E, muito importante, a pia que eu lavo a mão não é a pia que eu descarto o instrumento, não é a pia que eu faço lavagem de tubo, ok?
A pia que eu lavo a mão. Isso é muito comum nos estágios, né? Então, eu vou para o leito do paciente, por exemplo, geralmente nos quartos de paciente, eu tenho uma pia. Tem uma pia logo do lado da porta. O pessoal acha que é para o paciente ficar usando. Na verdade, é para equipe de cuidado utilizar, ok? Entrei no leito do paciente, lavo a minha mão, faço o manuseio do paciente, né? Coloco a minha luva, tiro a minha luva e lavo a minha mão antes de sair novamente, tá? No laboratório de aula prática, a gente não tem essa pia de higienização de mãos, porque é uma aula prática. Mas vocês podem lavar as mãos, por exemplo, no banheiro e vir para a aula, não tem problema. Só que vocês vão sair do laboratório com as mãos lavadas. Ninguém vai com a mão suja de amostra biológica para o banheiro lavar a mão. Vocês vão lavar a mão no laboratório, tá? Então, esse cuidado, principalmente da pia de higienização ser diferente da de limpeza, é em especial para os estágios, tá? No laboratório, a gente tem um pouquinho mais de flexibilidade, mas obrigatório. Chegou a lavar a mão, antes de ir embora, lava a mão, tá? Nath, deusa das luvas. Então, para quem está indo para o estágio, isso aqui é principalmente para quem está indo para o estágio, tá? Estágio que vai lidar com o paciente direto, odontologia, fisioterapia, psicologia, dependendo do método que vai utilizar. Quando a gente vai ter contato direto com o paciente, para os meninos que fazem análises clínicas, que coletam, tá? Quando a gente vai ter contato direto com o paciente, a gente tem 5 momentos específicos e imprescindíveis de lavagem das mãos, tá? Primeiro, antes do contato do paciente, entrei no leito do paciente, lavo as mãos. Mas eu acabei de lavar a mão no leito anterior. Eu preciso lavar a mão de novo? Precisa, porque você pegou na maçaneta para entrar naquele quarto. Porque você tá com as mãos ali sujas no ambiente, que não é o leito do paciente. Entrei no leito, no ambiente onde o paciente está, lavo as mãos. Lavo as mãos. E se eu for realizar um procedimento asséptico, eu lavo as mãos de novo. Mas eu acabei de lavar as mãos? Eu sei. É muito comum no centro cirúrgico as pessoas entrarem no centro cirúrgico, lavar as mãos no vestiário, adentrar no ambiente cirúrgico, lavar as mãos de novo. É muito comum, gente, isso acontecer. Talvez vocês não tenham essa vivência por não estar dentro do centro cirúrgico, mas é muito comum acontecer. Ou na UTI, eu vou fazer um procedimento asséptico, eu cheguei na UTI, lavei as mãos. Eu vou fazer um procedimento no paciente, eu lavo as mãos. Terceiro momento, depois do risco de exposição a fluidos. Como assim risco, professor? Mas eu tô de luva. Não tem problema, tira a luva e lava as mãos. Eu fui fazer uma aspiração no paciente, eu fui puncionar um paciente, eu fui fazer qualquer coisa num paciente, eu lavo as mãos. Por quê? Eu não tô vendo as gotículas que saíram daquele paciente, eu não tô vendo os micro-organismos que podem estar contaminando o ar ao redor daquele paciente. Eu lavo as mãos. Não tive exposição, tá? Mas eu tive contato com o paciente, eu lavo as mãos. E depois do contato com áreas próximas ao paciente. Vocês estão lá no estágio, mas vocês não manusearam o paciente, vocês ficaram no leito próximo. Sem querer, você encostou na borda da cama. Sem querer, você encostou em qualquer lugar ao redor do paciente. O paciente é um potencial contaminante. Você lava as mãos. Antes de ir embora, lava as mãos. Vocês podem, tá sendo super repetitivo, mas vocês vão lavar as mãos a todo tempo, principalmente o pessoal do estágio, tá? Isso é benefício para vocês. É quase lavagem cerebral mesmo, mas é extremamente importante, gente. Mãos contaminadas mal higienizadas, são um dos principais focos de contaminação hospitalar com bactérias, com micro-organismos multiresistentes. Uma lavagem de mãos mal feita pode matar uma pessoa. Então, sim, a gente precisa desses cuidados. A Nath fez uma pergunta relevante. Por que esses cuidados não eram fixados na pandemia assim especificamente? Na verdade, esses cuidados, eles são extremamente reforçados no estágio, tá? Então, quando o professor vai fazer o estágio com os alunos, leva os alunos para o estágio, ele faz essa explicação. Eu já fiz essa explicação para o pessoal da fisioterapia o ano passado. Então, quando a gente vai para o estágio, que a gente vai lidar com o paciente, isso é extremamente frisado.
Quando a gente está num ambiente de aula prática, que é onde os alunos da biomedicina e farmácia estavam se encontrando até o momento, a gente tem um pouco mais de flexibilidade, porque as amostras são de pessoas do nosso convívio, né? São amostras dos nossos colegas, amostra de sangue, amostra de urina, então são pessoas do nosso convívio. Quando a gente se expõe a pessoas que não são do nosso convívio e que estão doentes ou potencialmente doentes, esses cuidados eles têm que ser redobrados, tá? Então, de verdade, gente, para quem tiver aula com a professora Natália, pode perguntar. Tem muitos pacientes que morrem no hospital por contaminação, porque o técnico, porque o pessoa que coletou sangue não lavou a mão. E aí ela não se contaminou, mas ela contaminou um paciente. E esse paciente desenvolveu uma infecção multiresistente, que nenhum antibiótico, nenhum antiviral trata, nenhum antifúngico, e veio a óbito. A maior parte das infecções hospitalar é por falta de higienização das mãos. Por isso que vai para o estágio muito cuidado com as mãos, tá? E como que a gente faz essa lavagem? Geralmente as torneiras, né? As torneiras, idealmente, elas devem ser de apertar. Sabe aquelas torneirinhas tipo de shopping que a gente aperta, sai água um pouquinho e ela para sozinha? O ideal são essas torneiras ou torneiras de alavanca. Por quê? Eu consigo alavancar com o meu cotovelo. E a torneira de apertar, eu aperto com o meu cotovelo. Professora, por que o cotovelo? Porque o meu cotovelo, eu não consigo colocar ele na boca. Então, se eu contaminar o meu cotovelo, eu não vou espalhar essa contaminação com facilidade. Então, com o meu cotovelo, eu abro a torneira. Pego água, encho a minha mão de água, molho a minha mão. Pego o sabonete, o sabão, o higienizante, uma quantidade que eu sei que eu vou conseguir lavar as minhas mãos todas, as duas mãos, a mão toda, com tranquilidade, tá? Não precisa ser muito, senão vocês vão ter dificuldade de enxaguar, mas vai depender do dispenser, você vai ver ali, deu para lavar, todo mundo lava a mão aqui, acredito que todo mundo sabe, né, o quanto de sabonete precisa para lavar a mão. Então, peguei o sabonete com a minha mão úmida, o que que eu faço? Fricciono as palmas das mãos, depois eu vou lavar o dorso da mão com a palma da mão contrária, lavo, depois eu vou lavar o dorso dos dedos, eu vou friccionar o dorso dos dedos na palma da mão contrária. Friccionei aqui. Falta ainda polegar e falta ainda punho, certo? Eu vou lavar depois, e unha, vou lavar os polegares. Tem gente que fala, tem alguns protocolos que falam 5 segundos por área, mas assim, gente, esfrega bem, tá? Depois eu vou lavar as unhas, embaixo das unhas. Eu vou fazer uma conchinha com a mão contrária e esfregar, friccionar as unhas na palma da mão. Dar uma cosquinha, tá? Eu, pelo menos, tenho cosquinha. Mas eu vou esfregar aqui, lavei. E eu faço isso com as duas mãos, por favor, não é só com a sua mão dominante. Por final, eu lavo o punho, os dois punhos. E aí eu vou abrir a torneira novamente e enxaguar a mão. Se eu precisar tocar na torneira de novo, eu abro a torneira novamente. Professora, mas eu estou trabalhando num lugar que a torneira é de girar. Você vai pegar um papel toalha e você vai manusear aquela torneira, tá? Estamos em ambiente hospitalar, estamos em ambiente de clínica laboratorial, nós vamos tomar muito cuidado com torneira, com registro, com maçaneta, ok? Feito isso, eu seco as minhas mãos e jogo o papel. Nossa, professora, isso demora? Isso demora mais de 1 minuto, tá? Mas vocês têm que fazer essa higienização com muito critério, com muito cuidado, ok? E aí, a gente chega em um ponto que é outro ponto muito importante. Lavamos as mãos, tá todo mundo de mão limpa, tá? Que outras coisas a gente tem que evitar? A gente tem que prevenir acidente. Com o quê? Risco ocupacional. O que esses acidentes, podem acarretar? Riscos ocupacionais. Eu posso derrubar ácido no meu pé e eu fui de sapatilha para aula prática. Eu teimei com a professora e eu fui de sapatilha, eu derrubei ácido clorídrico. Daí eu tive um risco, né? Daí eu me expus, porque daí minha pele queimou, borbulhou, ficou horrorosa, teve que chamar o SAMU, foi um transtorno. Um risco ocupacional, porque é da minha atividade. Como que eu evito? Tênis, ok? Risco ao paciente. Eu tô cansada, eu tenho um paciente que ele é muito mais pesado do que eu consigo manusear, mas eu vou manusear sozinha, porque eu não vou chamar o meu colega, porque eu não gosto do meu colega de estar no meu grupo hoje. Eu derrubo o paciente do leito.
é um problemão. Para quem trabalha em hospital sabe, evento de queda é um problemão no hospital, não pode ter, ok? Como que a gente evita? Esses, principalmente os riscos ocupacionais e risco ao paciente, porque a gente já está de mão limpa, então a gente já se precaveu dos riscos biológicos. Trabalhando com cuidado e atenção. Observando as superfícies, vocês não vão debruçar na superfície, nas bancadas, vocês não vão debruçar no leito do paciente, e tomando muito cuidado com o pérfuro cortante. A gente vai ter aula de hemato esse semestre com a professora Jéssica, mas a gente vai encapar a agulha. Não vão, não. Vocês não vão encapar a agulha, ninguém vai entortar a agulha. Gente, vocês têm que ter muito, muito, muito cuidado. O risco ocupacional é todo aquele risco que é inerente ao seu trabalho. Então, um pérfuro cortante é um risco ocupacional. Então, o que eu vou fazer? Descartar no local correto. O local correto está lotado, está cheio, como vocês já experimentaram, já devem ter visto no trabalho, já viram em laboratório, já viram isso acontecer? Avisa o técnico e a gente providencia um novo local de descarte, tá? Uma agulha caiu, eu preciso, por algum motivo, reencapar a agulha, eu uso uma pinça. Eu vou evitar fazer mais ou menos isso aqui, ó. Tampa da minha agulha e seringa. Se eu for encapar, eu posso perder e perfurar o meu dedo. Eu vou pegar uma pinça e vou encapar minha agulha com uma pinça. Eu preciso dobrar a pinça dessa agulha, eu vou fazer isso com uma pinça, tá? Então, vocês vão ter todos os cuidados do mundo e vocês vão dar ouvidos aos seus professores e aos técnicos dos locais onde vocês estão trabalhando, tá? Aqui tem todo um esquema de prevenção de acidentes através do manejo de pérfuro cortantes, tá? Eu vou repassar isso aqui para vocês, porque muitas vezes a gente sempre tem contato com pérfuro cortante. Professora, pérfuro cortante é só agulha? Não, pérfuro cortante, por exemplo, é o vidro da dipirona que o pessoal da enfermagem prepara lá na bancada. Então, ficou o vidrinho lá, é um pérfuro cortante. Se ele não for descartado corretamente, ele pode machucar alguém. Pérfuro cortante, tô lá no posto de enfermagem, alguém preparou uma dipirona, preparou uma medicação, tô falando de dipirona aleatoriamente, tá? Alguém preparou uma medicação e o vidrinho caiu, e eu sou teimosa e fui de sapatilha de novo, cortou meu pé. Não, pérfuro cortante, eu tava no lugar errado na hora errada. Não, estava com o calçado errado. É um risco ocupacional. Então, como que a gente faz o manejo dos pérfuro cortantes para evitar acidente? A gente vai manter o máximo de atenção em todo o procedimento. É só uma coleta de sangue, mas você vai manter a atenção porque você não sabe o que aquele paciente tem, ok? A gente jamais usa os dedos como anteparo. Então, eu vou encapar a agulha, eu não uso o dedo, eu uso a pinça. Eu preciso pegar um caco de vidro, um frasco, uma agulha que caiu no chão, eu pego a pinça para eu não me furar, para eu não me perfurar. As agulhas não devem ser reencapadas, porque eu não vou usar meu dedinho como anteparo, tá? E as agulhas também não devem ser entortadas. Caso isso seja necessário, use uma pinça. Todo material pérfuro cortante, se ele está estéreo, se ele está usado, ele tem que ser desprezado naquelas caixinhas amarelas, que são de destino dos materiais pérfuro cortantes. Essas caixinhas amarelas, tá, que elas sempre estão visíveis nos laboratórios, elas devem ser preenchidas com, no máximo, 2/3 da sua capacidade total. Passou disso, se você continuar preenchendo, como eu sei que acontece, como eu já vi acontecer, inclusive, em aulas, eu posso expor a pessoa, ao técnico que vai fazer a remoção daquele material, eu posso expor essa pessoa a se cortar, porque aquela caixa suporta um peso específico e aquela caixa suporta perfurações num número específico. Ela é própria para uma determinada capacidade, tá? E os descartes, essas caixinhas, elas devem ser acessíveis no local de trabalho. Não adianta eu deixar isso longe. Eu estou fazendo a coleta no laboratório de hematologia e o meu descarte está no laboratório de micro. Não adianta, tá? Não adianta. Tem que estar próximo para que você não fique carregando esse material. O descarte tem que ser feito imediatamente depois que eu fiz o procedimento, tá? Fiz o procedimento? Descarto, beleza? Caso seja necessário você reencapar, porque muitas vezes, por exemplo, você fez uma coleta de sangue e não tem como você descartar no leito do paciente, vamos supor. Você vai reencapar com uma agulha,
Você também não vai carregar essa agulha aí loucamente pelo hospital, não. Você vai reencapar ela com cuidado, mas com uma pinça, ok? E os recipientes, eles devem estar dispostos sobre suportes específicos, principalmente nos serviços de saúde, nunca sobre a bancada, porque na bancada eu posso esbarrar e derrubar tudo no chão. Nos suportes específicos, eles são fixados na parede, então é uma prateleirinha que acomoda esses suportes, ok? Nas aulas práticas, vocês vão ver que esses recipientes, às vezes, eles ficam nas bancadas, tá? Mas nos serviços de saúde, vocês, obrigatoriamente, eles precisam estar fixados na parede, como se estivesse numa prateleirinha, ok? Bom, estamos chegando no final, prometo para vocês, tá? Tá acabando. Chegamos a um assunto que às vezes gera polêmica. EPI, equipamento de proteção individual. EPI não se empresta, EPI não se compartilha, EPI não se divide. Equipamento de proteção individual é para me proteger. Se eu emprestar para o colega, eu não sei o que o colega tem. Ah, ele é do meu convívio, professor. Eu tô com ele desde o primeiro ano. Eu convivo com ele. Não tem problema. Você vai emprestar o seu jaleco, que você não sabe que a pessoa tem? Você vai emprestar a sua luz, você vai emprestar o seu óculos para a pessoa? Não vai. Você não vai emprestar a sua máscara e pôr no seu rosto depois. Né? A máscara não preciso nem dizer, em função da pandemia. Acho que a gente está cansado de usar máscara, né? Os EPIs, eles são de obrigatoriedade do porte da pessoa, do aluno, já respondendo ao que a Nath está perguntando. Quais são os EPIs que a gente vai precisar nas práticas, tá? Jaleco, óculos, para quem precisa proteger os olhos, mas nós não vamos fazer nenhuma prática que precisa de óculos, tá? Geralmente, óculos é quando a gente tem exposição a aerosol, daí a gente utiliza óculos. Ou aerosol não, perdão, a gotículas. Máscara, pandemia, e as luvas, tá? Então, as luvas também é obrigatoriedade de vocês portarem as luvas. Vocês vão falar assim, professora, mas a luva tá custando um rim. As farmácias estão vendendo pacotinhos pequenininhos de luva, tá? Tem na farmácia São Paulo, tem o parzinho de luva, tem um pacotinho com 10 que eu vi hoje, tá? Então, se não quiser comprar uma caixa, mas vocês precisam portar essas luvas nas aulas práticas, tá? Então, a gente vai usar luva, máscara. Professora, precisa ser a máscara descartável? Tá difícil comprar. Máscara de tecido, desde que ela seja própria, tá? A Face Shield não é necessário para as aulas práticas. A Face Shield também é EPI, tá? Vocês vão ver que quem usa Face Shield são pessoas que lidam com o público, então talvez para o pessoal dos estágios que estão indo para fisioterapia, para psicologia, talvez eles precisem das face shields, porque eles vão lidar com muito público, vocês nas aulas práticas não. E jaleco. E jaleco eu pego no pé, porque jaleco não é um negócio para ser bonito, jaleco é um negócio para ser de cuidado, gente. Jaleco é para cuidar de vocês, não é um acessório de beleza quando a gente está na prática clínica. Não estou dizendo de quem trabalha, de quem utiliza jaleco em outras áreas, tá? Mas estamos indo para o estágio, estamos indo nas aulas práticas, tá? O jaleco tem que ter muito cuidado, já já a gente fala dele. Luva. Eu acredito que vocês vão utilizar apenas as luvas de látex, de procedimento geral, que é aquela luva que a gente compra na caixinha, ou a gente compra em pacotinho na farmácia, tá? Luva de látex, gente. Então, a gente vai usar a luva de látex quando a gente tem o risco de se contaminar com alguma amostra biológica. Nós temos também as luvas de látex estéreis, que elas já são embaladas em duplinhas ou algumas separadamente, tá? Uma luvinha por pacote. Elas são esterilizadas, então elas são para ser utilizadas num ambiente estéril. Elas são para ser utilizadas para fazer um procedimento estéril, então num centro cirúrgico, numa UTI, algum procedimento mais drástico. Mas luvas de látex, ok? Caso vocês precisem, para o pessoal do estágio, das luvas estéreis, daí os professores vão indicando para vocês, as coordenações vão indicando, mas vocês precisam de luvas, tá? Na caixinha da luva, tem um medidor de tamanho de mão, que ele não bate muito bem, tá? Mas, o que vocês precisam saber? Dependendo da marca, até funciona, mas a maioria não bate muito bem o tamanho. O que vocês precisam saber? Calcei a luva, ela tem que ficar igual essa da imagem que eu tô mostrando para vocês.
ela tem que ficar certinha no dedo. Não é estrangulando o dedo, tá? Que você quase rasga para calçar, mas é certinha no dedo. Professora, sobrou um pouquinho na palma. O seu dedo tem que manter a sensibilidade, ok? Então, ficou certinha no dedo, você vai ter a sensibilidade da ponta dos dedos. Então, não pode ser aquela luva que sobra, tá? Às vezes, vocês vão comprar luva P e vocês vão usar PP, tá? Mas, principalmente para quem está no estágio, gente, é imprescindível que a sua luva esteja calçando corretamente, ok? Geralmente, mulher usa luva PP ou P e homem M ou G, tá? Mas, em geral, a gente varia do PP ao M, tá? A luva G, geralmente, ou o homem tem que ser muito alto, com a mão muito grande, é raro mulher usar luva G, porque realmente sobra nos dedos, ok? Mas vocês têm que tomar muito cuidado, porque a luva não pode estrangular, tá? E ela também não pode sobrar. Tá, eu tô vendo aí, ó, os compridos falando que usa a luva G. Tem, gente, geralmente, o Johnny é comprido, ele é enorme, então ele vai usar a luva G, tranquilamente, tá? Mas, em geral, as luvas, elas têm que ficar bem certinhas no dedo, tá? Em geral, não, elas têm que ficar bem certinhas no dedo, ok? Então, a gente calça a luva, sempre que a gente for calçar a luva, evita tocar a ponta dos dedos da luva nos materiais, até você executar o seu procedimento. Novamente, o uso da luva não exclui lavagem das mãos. Eu vou calçar minha luva, eu lavo a mão. Eu vou calçar a luva, eu lavo a mão. Aqui, ó, lavagem cerebral. O Carlos falou, lavagem cerebral da lavagem de mão. Eu vou lavar minha mão, tá? Para usar luva, sem unha comprida, sem adorno, tá? A gente não manipula nenhum objeto fora do campo de trabalho de luva. Por quê? Meu campo de trabalho, por exemplo, é o leito do meu paciente. Estou manipulando aqui. Eu vou atualizar o prontuário dele com a minha luva? Não vou, não. Eu vou descartar a minha luva e fazer procedimentos fora do meu campo de trabalho. Meu campo de trabalho é a bancada da aula prática. Estou lá fazendo a minha análise de fezes, por exemplo, que vocês vão fazer com a professora Jéssica, meu parasitológico, e eu vou lá fora encher minha garrafinha d'água. Eu vou de luva? Vocês vão de luva? Vocês não vão de luva, né, gente? Vocês vão descartar a luva, lavar a mão, encher a garrafinha d'água, voltar, né? Vocês não vão fazer isso, né? Porque a mão vai estar lá toda contaminada de cocô, toda contaminada de amostra biológica. Vocês não vão fazer isso, pelo amor de Deus. Beleza? Então, a luva é para ser usada no meu ambiente de trabalho. Meu ambiente de trabalho é onde eu tô, não é para eu sair encostando nas coisas. Ok? Eu tô com medo, porque o dia que só digita, eu tô com medo. Máscara. Chegamos no auge da pandemia, né? Todo mundo de máscara. É estranho a gente sair sem máscara. Esses dias, tô vendo que você dormiu no teclado. Esses dias, eu desci para comprar uma fruta num carrinho desse, sabe? Dessas pessoas que ficam em caminhonetinha vendendo na rua. Eu fui sem máscara. Gente, eu cheguei no carro, depois que eu me toquei, a hora que eu voltei, já tinha comprado, o senhor me atendeu, não me falou nada. Gente, foi terrível. Eu fiquei me sentindo muito mal de ter saído sem máscara e ter interagido com alguém sem máscara, né? Tomei uma bronca depois. Mas é isso. A gente está vivendo aí uma pandemia. Então, tá todo mundo habituado de máscara, tá? O que é isso atrás de mim? Aqui é minha cama. Aqui, meu Deus, não sei. Porta do guarda-roupa. Estou no meu quarto, gente. É a cortina balançando. Não é fantasma, obrigada. É a cortina, Raquel. É porque o Diego é ótimo em me pregar susto durante a aula. Mas, enfim, a gente está vivendo uma pandemia que está se tornando imprescindível o uso da máscara, tá? E é extremamente importante. Quando a gente vai para os ambientes de estágio, principalmente, vocês precisam de máscara. Vocês estão indo para as aulas práticas, vão de máscara, tá? Vocês vão de máscara. A gente não vai retirar as máscaras de forma nenhuma nas aulas práticas, tá? Infelizmente, gente, a gente vai voltar, não vai ter confraternização, não vai ter comes, não vai ter festa, porque a gente está vivendo um momento que não dá para fazer isso, né? E vocês vão perguntar assim para mim, professora, mas eu vou precisar usar máscara descartável? Não precisa, desde que seja máscara de tecido, tá? Eu acho que até o pessoal do estágio, daí vocês têm que ver com os orientadores de vocês, com os coordenadores de vocês, mas não precisa ser descartável, tá? Mas daí os estágios, cada um verifica com a sua coordenação. É importante,
Para as aulas práticas, vocês podem manter a máscara de vocês. A Nath perguntou se precisa de uma para ir, uma para usar lá. Não precisa, tá, gente? Porque a gente vai estar fazendo uma exposição controlada de pessoas. O número de alunos está controlado no campus, tá? Por isso que vocês se inscreveram, por isso que eu questionei vocês. Então, assim, qual que é o recomendado do uso da máscara? Em torno de 2 horas, ela começa a umedecer. O que eu recomendo para vocês? Vão com a máscara, levem uma reserva, porque pode ser que vocês precisem trocar essa máscara, pode ser que vocês suem, pode ser que, por acaso, vocês peguem chuva, e aí vocês precisam estar de máscara, ok? Mas levem a máscara de vocês, levem uma sobressalente, tá? Isso é uma dica que eu vou dar para a vida de vocês a partir de agora. Então, levem uma máscara a mais. Em geral, quando a gente fala de máscara para ambiente de saúde, a gente tem a máscara cirúrgica, que ela é de TNT triplo, e a máscara N95. Precisa da N95? Só se o pessoal do estágio, as coordenações exigirem. Mas para as aulas práticas, não precisa, gente. Vocês têm a de TNT? Que bom, leva a sua de TNT. Mas lembrem-se, a de TNT não é lavável, tá? A de TNT é descartável. Eu cheguei, eu descarto. Tá? Eu vou trocar de máscara, eu descarto. E eu vou trocar de máscara, minha máscara subiu, eu não vou pegar ela por cima, eu vou pegar ela pelo elástico ou aqui por baixo. Porque às vezes a máscara sobe, né? Ou às vezes ela desce. Eu não pego no meio dela, eu pego na bordinha no máximo, tá? Vou tirar a máscara, eu não puxo, eu tiro o elástico e pego pelo outro elástico, ok? Tem aí as especificações para vocês. Para as aulas práticas. Eita, minha tela travou aqui para mim. Travou para vocês? Deixa eu ver meu feedback. Espera aí. Oi, voltei. Vocês estão me vendo? Pessoal? Estão me vendo? Vocês estão me vendo e me ouvindo agora? Pessoal, estão me ouvindo? Estou vendo aqui os meus feedbacks. Ok, estamos normal. Vou abrir aqui, a gente já está acabando, tá? Peço perdão, acho que minha internet caiu, que eu caí aqui da palestra. Deixa eu voltar. Nossa senhora, quanta mensagem no chat. Pera lá, gente, vou me localizar aqui. Bom, então, deixei as especificações das máscaras ali para vocês, tá? E vou falar agora do nossa vestimenta, tá? Então, já falei para vocês sobre as máscaras, né? Vou falar dos óculos. Os óculos, eles são imprescindíveis para algumas metodologias que a gente vai fazer. É muito comum, ambiente de hospital, exigir a utilização de óculos, tá? Então, alguns hospitais exigem a utilização, alguns hospitais não. Alguns processos, né, procedimentos utilizam os óculos, são necessários porque eles geram gotículas que podem contaminar os olhos. Pessoas que utilizam lente de contato, é interessante que usem os óculos. Por quê? Lentes de contato são passíveis de serem contamináveis, tá? Pessoas que usam lente de contato é mais fácil ter um problema nos olhos e contaminar, ok? Então, é mais fácil e é necessário. Eu vou emprestar meu óculos de proteção para o meu colega? Não vou, não, tá? Meu óculos de proteção é meu. Terminei o procedimento, eu vou guardar o meu óculos e eu vou higienizar ele com 1% de hipoclorito de sódio. 1% de que boa,
tá? Então, eu vou higienizar os meus óculos, porque os meus óculos são meus. Pensa no óculos como se fosse a máscara do olho, tá? O óculos eu não empresto, gente. O gorro descartável. A touca, né? A touca a gente utiliza principalmente para ambientes onde eu não posso ter nenhum tipo de contaminação. Então, centro cirúrgico, alguns procedimentos estéreis, a gente utiliza a touca. É muito comum indústria utilizar a touca, tá? É muito comum nas indústrias a obrigatoriedade da utilização das toucas. Nas aulas práticas precisa? Não. Mas, o que nós que temos cabelo comprido vamos fazer? Um rabinho de cavalo, tá? Cabelo preso, alto, rabo de cavalo ou um coque. Professora, pode ser uma trancinha embutida que cai aqui do lado? Não pode. Rabo de cavalo alto ou um coque alto, tá? Como vocês podem perceber, na hora do trabalho, na hora dos estágios, não é muito a hora da gente estar lá belíssima, tá? Cabelo preso, touca quando necessário. Para as aulas práticas não vão precisar de touca, ok? Para os estágios, vocês têm que ver com seus coordenadores. A Nath perguntou o uso correto da touca. A touca tem que tampar todo o cabelo, a raiz do cabelo, tampar a orelha, tá? É super incômodo, mas tem que tampar a orelha, tá? Então, a gente calça a touca, coloca a máscara, perdão, e depois põe a touca. Nath, não tem problema a pontinha tá para cima ou para o lado. Por que às vezes a pontinha tem que estar para cima? Se a pessoa tem o cabelo muito comprido, a outra pontinha vai estar para trás e aí acomoda melhor o cabelo, tá? Mas tem que estar tampando todo o contorno do cabelo, a orelha e o contorno do cabelo na nuca, tá? Tanto faz, a touca só tem que estar tampando ali, ok? E, gente, cabelinho preso? Ok? Cabelinho muito bem preso. Esqueci de falar das máscaras para os meninos. Professor, eu tenho barba longa e eu não quero tirar minha barba. Então, a sua máscara tem que cobrir a sua barba. Ok? O máximo possível dela. E faça a higiene da sua barba também, quando você fizer a higiene do seu cabelo. Do seu rosto, tenha o mesmo cuidado com a sua barba que você tem com o seu cabelo. Ok? Para quem está no estágio, observação importante. Está no estágio, você vai lavar o seu cabelo todo santo dia. Você vai chegar, tirar sua roupa e lavar o seu cabelo, tá? Recomendações da pandemia, ok? Sapato fechado. O sapato é fechado, gente. Não é rasteirinha, não é alpargata que deixa o pedacinho do pé à mostra, não é sapatilha, não é salto alto. É tênis fechado, de preferência com meia cano alto. Se é meia cano alto, então a minha calça tem que tocar o peito do meu pé. Por quê, gente? A minha roupa, ela tem que ser uma capa, tá? A minha roupa é para me proteger, não é para ficar bonito. A minha roupa é para me proteger. E é importante, o calçado tem que ser confortável. Profissionais da saúde têm um risco ergonômico associado a ficar de pé por muito tempo. Ou ficar sentado por muito tempo. Magda, Crocs não pode, tá? Tênis, calçado fechado. Eu sei que é comum, laboratório, hospital, o pessoal andar de Crocs. Mas calçado fechado, tênis, ok? Tênis. Ó, a professora Raquel comentou ali, já derrubou ácido sulfúrico no pé e não recomenda. Gente, dói, machuca. Se você tiver um hospital, você tem que ir para o SESMIT, você gera um protocolo que tem que ser enviado para a Secretaria de Saúde. É um problema, tá? Calçado fechado. Nos estágios, em geral, calçado branco com o mínimo possível de cor, tá? Por que branco, professora? A gente mora em Maringá, em Card. Porque branco mostra limpeza. Porque se você tiver com calçado preto, não vai dar para ver se teu tênis está sujo. Então, calçado branco, tá? Porque a gente não vai levar sujeira de fora para dentro. A gente não vai levar sujeira para o nosso paciente. Ok? Então, a gente vai estar muito bem limpinho. Tanto que roupa de estágio, em geral, é branca, tá? Normalmente, as coordenações pedem branca, porque você vai mostrar que você tem asseio, que você é limpo, ok? E chegamos, talvez, no assunto mais polêmico de todos, que é o nosso querido amigo jaleco. Principalmente as meninas têm uns jalecos muito bonitos. E é muito comum na área clínica a gente ter jalecos muito bonitos, jalecos escuros, de zíper, com babado, com manga de gripir, muito acinturado. Gente, o jaleco, a função do jaleco não é ser um vestido. Não é ser uma túnica, não é delinear o corpo. A função do jaleco é proteger a sua roupa e, consequentemente, proteger a sua pele,
tá? Como que o jaleco tem que ser, gente? Manga longa, preferencialmente com punho, para que a manga não fique boba e não corra o risco de escorrer nada para dentro da sua manga. Professor, meu jaleco não tem punho. Tenta colocar a manga do jaleco dentro da luva, tá? Mas preferencialmente jaleco com punho. O jaleco não pode ser justo, ele não pode limitar os seus movimentos. Então, gente, não pode ser aquele jaleco assim, justinho, tipo um vestido. Não pode. Por quê? E se esfriar? Não pode. E se acontecer qualquer coisa? O jaleco tem que te dar mobilidade. Você vai trabalhar o dia inteiro com aquela roupa. O jaleco é sua roupa. É uma roupa confortável, que te dê mobilidade. Ok? Preferencialmente, gente, os jalecos, eles devem ser de algodão. Principalmente para quem tem risco de exposição com produto químico. Por quê? Os produtos químicos, por exemplo, os ácidos, eles reagem com a fibra do algodão e quando eles tocam a sua pele, a boa parte deles já reagiu, então não vem todo o ácido na sua pele. Aí a gente tem um lindo jaleco completamente de poliéster, daquele maravilhoso que não precisa nem passar. Lavou, estendeu pela golinha, o bichinho tá liso. Porém, se cair ácido nele, ele vai penetrar, ele vai passar pelo poliéster, não reage com o poliéster, e ele vai cair direto na sua pele, tá? Eu entendo os prós e os contras, tá? A maioria dos jalecos hoje em dia tem uma porcentagem de poliéster, mas tenham essa consciência, tá? Em geral, o mais adequado é que o jaleco seja de algodão. Se não for, gente, só não seja socado no corpo. Por favor, não pode ser colado no corpo. O jaleco, ele tem que permitir que você se movimente, ele tem que permitir que num dia frio você esteja com uma blusa de frio por baixo, que a blusa de frio não pode limitar o seu movimento, não pode ser usada por cima. A professora Raquel fez uma observação importante. Se pegar fogo, o jaleco de poliéster, ele gruda na sua pele. Eu tenho uma cicatriz por fio de nylon queimado que caiu na minha pele, né, que é um produto sintético, e eu tenho uma cicatriz feia por isso. Foi uma gota, gente, dói pra caramba, fica cicatriz. Eu tenho queloide, por exemplo, ficou horrível. Não pode, gente, não pode, não pode, não pode. E jaleco é até o joelho. Jaleco não é cobrindo só o bumbum. Jaleco, gente, do meio da coxa para baixo. E como que o meu jaleco vai ficar do meio da coxa para baixo, se ele for do tamanho correto? Se eu sou uma pessoa muito alta, talvez o meu jaleco não vai ficar tão longo, né? Porque as empresas têm medidas padrões. Eu vou entender. Se o Johnny aparecer comigo lá com um jaleco que não é tão comprido, eu vou entender. Agora, se alguém muito pequenininho aparecer com um jaleco curto, eu vou falar assim, olha, não dá, tá? Mas a Rafa falou ali, ela tem 1,63 m e o jaleco vai no joelho. Eu tenho 1,70 m e o meu jaleco também vai no joelho, gente. Então, assim, jaleco é no joelho, ok? Johnny, você tá meio liberado, tá? Mas não pode ser tão curtinho. Mas o jaleco, gente, mais importante de tudo é que como que vocês vão proceder com o jaleco de vocês? Jaleco é EPI, jaleco a gente não empresta. Eu sei que nas aulas práticas, às vezes acontecia, professora, esqueci meu jaleco, vou ver com o pessoal do outro curso, tá? Mas estamos na pandemia, vocês não vão ficar emprestando jaleco. Vocês vão para aula prática, vocês vão levar o jaleco de vocês. Vocês vão sair da aula prática, o que vocês vão fazer? Carregar uma sacolinha, tá, na bolsa de vocês, e vocês imediatamente, dentro do laboratório, depois que lavaram as mãos, depois que já estão tudo bonitinho, prontinhos, vocês vão guardar o jaleco de vocês e lavar as mãos de novo, tá? Eu vou cobrar muito lavagem de mãos de vocês. Vocês vão guardar o jaleco e lavar as mãos novamente, tá? Dentro de um saquinho, pelo amor de Deus, vocês não vão deixar esse jaleco solto na mochila, nem carregando no ombro, muito menos vão sair do laboratório de posse desse jaleco, ok? Pessoal do estágio, mesma coisa. Saiu do seu ambiente de trabalho, guarda o jaleco dentro de um saquinho, dentro da bolsa. Chegou em casa, gente, o correto é lavar o jaleco separadamente. Estamos vivendo uma pandemia, de preferência com hipoclorito de sódio. Hipoclorito de sódio, perdão, falei uma coisa e pensei outra, tá? Então, vocês vão fazer essa higienização corretamente. A Ana perguntou se quem usa óculos, o óculos encaixa no de proteção. Tem alguns modelos de óculos de proteção que eles são bem adaptáveis, tá? Para quem usa óculos. Se você se sentir mais à vontade de usar, o óculos não substitui o óculos de proteção, então tem que usar, tá? Vai depender da atividade que você vai exercer, ok? Mas é isso, gente. Vocês vão para o estágio, vocês vão para a aula prática. Amanhã vejo parte de vocês e estou muito feliz por isso.
Vocês vão ter os EPIs de vocês, então, obrigatoriamente, o jaleco de vocês, a máscara de vocês e a luva de vocês, tá? Para quem tá indo pro estágio, eu sei que geralmente o pessoal da fisioterapia precisa de mais coisas no estágio, da odonto também, geralmente óculos e touca também, dependendo do local pro pé, para proteger os pés. Calçado fechado e calça, ok? Calça sem jeans rasgado, calça bonitinha. Pessoal do estágio, o pessoal do estágio precisa da roupa branca em geral, tá? A Bárbara perguntou ali se esse lance do jaleco precisa ser para amanhã. Para as aulas práticas, gente, ainda vai passar o jaleco um pouco mais curtinho, tá? Mas o resto, o pessoal do estágio, daí tem que ser realmente o jaleco no padrão, tá? Porque é cuidado, vocês vão estar entrando em contato com o paciente, beleza? Os calçados brancos, não precisa nas aulas práticas, tá? Pode ser com tênis de vocês, mas tênis, pelo amor de Deus, tênis, nada de sapatilha, nada de alpargata mostrando o peito do pé, gente, é perigoso, tá? Pro pessoal do estágio, tênis também, ok? De preferência, tênis branco. Gente, fico por aqui. Desejo novamente um retorno maravilhoso para todo mundo. Ai, vamos para as perguntas. Pergunte, Bárbara. Vá. O certificado gera depois, tá? Não sou eu que gero, não. O sistema gera automático, conforme a lista de pessoas aqui. EPI, vocês vão ter que levar jaleco, máscara, recomendo uma máscara sobressalente, e as luvas que vocês vão utilizar. Mas, Bárbara, a turma de vocês ainda não começa amanhã, tá? Ah, não, começa com a professora Jéssica, perdão, começa sim. Começa. Mais jaleco, máscara e luva, tá? Gente, amanhã eu vejo o quinto e o sétimo semestre, tô feliz, hein? Depois a gente vê o pessoal do terceiro, tô muito feliz de ver vocês. Quinto semestre vai ter aula presencial comigo quando? Acho que já na segunda-feira, dia 22, hein? Acho que já na segunda, dia 22. Mas eu vou atualizando vocês pelos grupos. Tá bom? Lembrando, a gente vai fazer híbrido, tá, gente? Que é o mais seguro para todo mundo. Acredito que a maioria das faculdades está fazendo híbrido, né? Mas as aulas práticas, 19h30 às 22h30 no campus novo da Unifama. Aulas teóricas, vocês vão ter depois. Sim, todo mundo já tem agenda, todo mundo já tem horário. Vou enviar novamente nos e-mails de turma. Everton, usa lente, pode levar óculos de proteção, sim. A van vai sair da Unifama às 19h15, lá do centro, tá? Vocês receberam as informações, daí as aulas práticas começam às 19h30, tá bom? Mas a gente pode, a gente tá Bárbara, a gente não tem problema, tá? É justificável o nosso horário. Relaxa, gente, vai dar tudo certo. Amanhã eu vejo parte de vocês, estou tão feliz. Mais alguma pergunta, galera? Auge, não? 19h15 saindo da antiga Unifama. Sim, vocês receberam as informações no e-mail, tá? Amanhã, para o pessoal do quinto semestre, perdão, é a turma 1, mas eu relembro vocês diariamente. Vou relembrar vocês a semana toda. Tá bom? Boa noite, Everton. Andrei, você não mora, você se esconde, meu filho. Muda para Maringá, muda. Isso, o sétimo semestre é uma turma só. Deixa eu ver o que a Flávia perguntou. Não, odonto não é comigo, não, Flávia.
Ou não sei se tem que ver com a coordenação. O coordenador é novo, né? Mas tem que ver com ele. Giovana, no meu não está disponível nenhuma matéria no calendário. Calma, gente, os calendários estão sendo adequados. Mas é prática, Giovana? Boa noite para as meninas que estão me dando boa noite. A gente vai passar o horário das práticas, tá? O dia das práticas com antecedência para quem precisa de motorista. Boa noite, gente. Giovana, as práticas remotas seria de anatomia? Porque a gente vai ter prática remota de anatomia e prática remota de química. Ah, quinto semestre de biomedicina e farmácia, presencial. As práticas são presenciais. Eu vou mandar os materiais para vocês, tá? Eu vou mandando os materiais das práticas para vocês. Aí, se vocês quiserem levar impresso, melhor. Se não, quem tiver só no celular, tá bom também. Gente, já vou então. Um beijo, fiquem bem. Até amanhã, para quem eu vou ver amanhã. Quem eu não tiver aula, eu passo para dar um oi. Pessoal do sétimo, eu passo lá para dar um oi. Pessoal da farmácia tem 1 ano já que eu não vejo, de jeito nenhum. Tá bom? Boa noite, fiquem bem. Até amanhã.